Então, é com muita alegria que, neste momento, eu vou passar a palavra para o ex-presidente do Conselho de Governadores do nosso Distrito Múltiplo, o PCC, Newton Kinoshita, para que ele faça a apresentação da próxima painelista e também apresente o tema que vai ser abordado no nosso próximo painel. E com certeza será uma palestra também muito importante, especialmente para o Distrito LD6, no momento que nós vivemos. É um tema que nós temos que abordar e enfrentar. Desde já eu agradeço a PCC Lisa, PCC Kinoshita, por terem se preparados para falar sobre este tema. Estou com a palavra, PCC Kinoshita. Companheiros, companheiras Leão, domadoras, queridos Léos, uma saudação especial ao querido Diego, amigo de uma data bem longínqua, né, Diego? E pessoa com a qual eu tenho o maior respeito e pessoa na qual a gente, nas interlocuções constantes, a gente sempre aprendeu junto. E eu agradeço pelo contínuo, né, e valioso estímulo que você nos proporcionou. Mas, companheiros, ontem, dia 30 de outubro, o nosso maior ídolo, Edson Arantes do Nascimento, completou 80 anos de idade. É o brasileiro mais conhecido, reconhecido e admirado em todo o planeta. Isso pela sua genialidade, né, em campo e também fora dela. Ele era inovador nos seus dribles, inovador nas suas palavras, né? Esse sim foi o inovador na simplicidade. E eu inicio, né, neste ato parafraseando quando da apresentação do Pelé, né, na Casa Branca por Ronald Reagan, né, onde Reagan disse o seguinte: prazer, sou o presidente dos Estados Unidos, né? Mas e você, Pelé, você não precisa de apresentação, né? Porque todo mundo sabe quem você é, né? E aqui neste momento eu digo, né, prazer, eu sou um ex-presidente de conselho, mas você, Lisa, né, não precisa de apresentação, né? Todo mundo sabe quem é, né? Mas como o protocolo é necessário e é importante, e ele nos impõe, né, no mínimo, uma apresentação sumária, a companheira Liz, eu posso dizer com propriedade que é uma das mais expoentes, figura mais expoentes da figura do leonismo sul-brasileiro e, por que não, né, brasileiro, do sul do Brasil e brasileiro. E, de forma breve, então, eu passo a ler o seu currículo resumido, tá? Companheira Liz, ela é psicóloga, é pós-graduada em marketing e gestão empresarial e como perito examinador de trânsito, é gerente administrativo atualmente da TAC Audio System, inclusive há 30 anos. Ingressou no Lions Club Apucarana Vitória Regia em abril de 1999, presidente do Lions Club Vitória Regia em 2002, 2003 e 2015 e 2016, todas, e participou, né, de todos os cargos. Foi governador em 2008 e 2009, presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD 2018 e 2019, e a companheira Lisa é a companheira Melvin Jones. E hoje ela nos brindará com o tema prospecção, retenção de associados, isso como uma forma provocativa, uma obsessão. Agora com vocês, a companheira Lisa. Bom dia a todos. Creio já ter tido a oportunidade de
Abriu o som, Lisa. Tá sem som, Lisa. Companheiro governador Ari Stroyer e companheira Sueli, cumprimento a todas as lideranças leonísticas já nominadas pelo protocolo. Quero dizer que é meu companheiro Vinícius, um agradecimento especial, companheiro Marcos Vinícius Pezente, nosso primeiro vice-governador e coordenador desse instituto. Muito obrigada pelo convite. Aos companheiros e companheiras aqui presentes, eu quero dizer que é muito bom estar com todos vocês, porque acredito que o primeiro Instituto Regional de Novas Lideranças Leonísticas do Distrito LD6 pode ser uma semeadura de novas ações, de novas ideias, de novos aprendizados. E eu fico muito feliz com essa oportunidade. O tema que me foi dado é o quadro associativo, prospecção, admissão e retenção, uma obsessão. E antes de entrar propriamente no tema, eu preciso fazer algumas referências que são importantes para o entendimento do que vai ser apresentado a vocês do meio para o final. Então, a primeira coisa que nós precisamos conhecer, se é que todos já não conhecem, mas é a estrutura de Lions Clubes Internacional, dentro da legalidade, dentro daquilo que Lions estabelece como sendo o necessário para a existência. Então, o clube, que é a célula principal desse nosso diagrama, que deve consistir de, no mínimo, 20 associados, uma divisão, que nós convidamos os presidentes de divisão e região. Então, uma divisão que consiste de 4 a 8 clubes, uma região que consiste de 10 a 16 clubes, um distrito que é composto de pelo menos 35 clubes, com 1.250 associados ativos. Vários distritos em uma determinada área geográfica compõem um distrito múltiplo, que no nosso caso é o distrito múltiplo LD, que compreende os estados de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os 4 múltiplos formam o distrito múltiplo L, que é o Brasil, e cada Lions ele está localizado em uma das 7 áreas jurisdicionais de Lions Internacional. E a nossa é a área jurisdicional 3, que compreende América Latina e Caribe. E hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que é bastante importante, uma coisa que nós devemos levar sempre para justificar, inclusive, a necessidade de trazer novos associados, que é o trabalho em equipe. O trabalho em equipe é uma realização prazerosa e que pode possibilitar grandes ações. Até perguntam, mas por que as pessoas entram no Lions? Justamente para ter uma equipe de trabalho com quem ela possa contar e com quem ela possa delinear novas formas de ação. E, nesse trabalho, nós precisamos ter muito compromisso e responsabilidade. Quando nós aceitamos fazer parte sermos voluntários, quando nós aceitamos ser voluntários, o compromisso e a responsabilidade são redobrados. Não há que se dizer, por ser trabalho voluntário está bom, não. Justamente por ser um trabalho voluntário, onde nós estamos nos oferecendo para trabalhar em prol de melhorias da comunidade, ele tem que ter um compromisso bem maior e uma grande responsabilidade. Mas o trabalho em equipe nos traz a força da colaboração, né? São várias cabeças pensantes, várias mãos trabalhando juntas, e isso é bastante importante, bastante significativo para todos.
a importância da gestão compartilhada, de você dividir as atribuições com outras pessoas, a versatilidade, a identificação mais rápida do erro, que vai possibilitar que nós façamos a correção o quanto antes. Nós somos humanos, falíveis, então os erros acontecem sim, e com frequência. Mas esses erros precisam ser identificados e há necessidade de que haja uma avaliação crítica bastante incisiva, no sentido de apontar os erros e as qualidades, para que a gente possa melhorar. Aprender a realizar o melhor com o que nós temos agora, que é o que nós estamos vivendo, em especial agora, nessa época de pandemia. E para que nós tenhamos sucesso nas nossas atividades dentro dos nossos clubes, nós precisamos definir estratégias. E a primeira estratégia está no planejamento sucessório. Nós temos em Lions Internacional a figura do presidente, do primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes. No Distrito Múltiplo, nós temos a figura do presidente de conselho, CC, do primeiro e segundo vice-presidente, e já existe uma lacuna com relação ao terceiro vice-presidente, que também se observa no distrito, apesar de que já está sendo feito um trabalho desde 2017, desde a gestão do companheiro Lema, como governador, no sentido de elaborar um estatuto bastante completo que já vai aparecer a figura do terceiro vice-governador de distrito. E no clube, nós temos um problema mais sério ainda, porque nós temos a figura do presidente e, na maior parte das vezes, o primeiro vice-presidente é colocado apenas figurativamente, apenas para cumprir tabelas no preenchimento do PU e da nominata. E ainda tem a vacância do segundo e terceiro. Além disso, esse alinhamento de ações ele precisa acontecer em todos os níveis, com o secretário, tesoureiro. Quando nós vamos encerrar a diretoria de um clube, nós precisamos passar para o outro clube as coisas da forma mais clara possível. Então, se eles já vêm trabalhando juntos nos 3 anos, como terceiro, segundo, primeiro, quando chegar efetivamente na sua gestão, vai estar com conhecimento amplo de todas as necessidades, dos sucessos e insucessos do seu clube. Essa questão de passar o cargo é como se fosse uma corrida com passagem de bastão. Imaginem que, ao invés de passar da mão um para o outro, o que está acontecendo com essa falta de planejamento sucessório é que o bastão é jogado no chão. Então, até o segundo participante se abaixar, pegar, levantar e começar a agir, acabou o ano. Então, nós precisamos ter cuidado e buscar rapidamente implementar essa estratégia de planejamento sucessório nos nossos clubes. Precisamos elaborar um plano de ação, saber qual é a ação que nós vamos fazer, quem será o responsável. Não adianta nós falarmos, o responsável vai ser a comissão de atividades de trânsito. Não, nós temos que determinar um responsável para que ele possa direcionar o trabalho, delegar, questionar, buscar alternativas. Quando será feito? Onde será feito? Por que será feito? Que é uma das perguntas mais importantes que nós precisamos fazer. Para que nós vamos fazer essa ação? Ela vai ter algum impacto benéfico na nossa comunidade, no nosso ambiente? Como será feito? Quanto custará? Tudo tem custo, gente. A nossa hora como voluntários tem custo para a informação no site de Lions Internacional. Então, qual é o resultado esperado? Posteriormente, à conclusão do processo, fazer uma avaliação bastante criteriosa. E as metas? Nós precisamos ter as metas claras, nós precisamos ter todos os nossos associados envolvidos para conseguir atingir a meta estabelecida. E essas metas precisam ser específicas, elas precisam ser mensuráveis, elas precisam ter uma forma de ser avaliadas, medidas,
Elas precisam ser alcançáveis, elas precisam ser relevantes, trazer algum impacto, e elas precisam ser temporais. Nós temos 1 ano numa gestão de diretoria de Lions. Nós temos que programar todas as nossas ações para que aconteçam dentro de 1 ano. Um exemplo, ok? Nós precisamos prosperar de forma durável e não apenas sustentável. Durável no sentido de duração, de resistência. A palavra sustentabilidade hoje está muito na moda, mas ela significa apenas a conservação com sustentação. Então, nós precisamos ter durabilidade nas nossas ações, nos nossos serviços. Precisamos unir talentos, criar novas parcerias dentro das nossas comunidades e ter uma visão solidária e com competência. E quando nós falamos em competência, nós vamos diretamente à definição dada por Scott Perry em 1996, quando ele falou que para nós termos competência, nós precisávamos ter chá. Conhecimento, que é o saber, habilidade, que é o saber fazer, e atitudes, que é o querer fazer. Aproximadamente em 2011, surgiu uma nova versão apresentada por Eugênio Mussac, que nos disse o seguinte: nós precisamos ter, sim, o conhecimento, a habilidade, a atitude, mas nós precisamos incrementar, trazer junto os nossos valores e observar e cuidar do nosso entorno. Se nós não analisarmos bem o ambiente onde nós vamos realizar uma determinada ação, ela pode frustrar. E se nós não carregarmos os valores morais, nós também vamos cair em ter muitas dificuldades para dar continuidade, para trazer um companheiro, para apresentar o clube da forma como nós precisamos. E não há nada mais insano do que fazer as coisas sempre da mesma maneira e esperar que os resultados sejam diferentes. Já dizia Albert Einstein. Então, quando nós falamos em inovação, que o companheiro Diego, apesar de nós não termos conversado, o companheiro Piazza falou muito a respeito disso, dentro de uma visão bastante clara e que nós gostamos também. Inovação é uma gestão moderna, passa por novos métodos e modelos de trabalho, além de uma ação efetiva com parceiros. Essa é uma fala do Guto Silva, chefe da Casa Civil do Paraná, falando sobre a Semana Paraná Inovador, que vai acontecer de 7 a 12 de dezembro. Então, gente, a inovação, quando se fala em inovação, não é muitas pessoas pensam que é só o incremento da tecnologia. Inovação é muito mais do que isso. É uma criatividade focada para a obtenção e a realização daquilo que se almeja, das metas traçadas, dos objetivos, e, neste caso, da aquisição de novos associados, de novos voluntários. É preciso coragem para ser diferente e muita competência para fazer a diferença. A diferença está justamente em fazer ações significativas para aqueles que nós assistimos. Então, estou aqui para apresentar para vocês o Programa Permanente de Prospecção e Admissão de Associados, que nós vamos chamar de PPPA. Até quando eu fiz que eu entrei no Zoom, estava meu nome, PPP Lisa, que até o companheiro Gilberto me chamou a atenção. Talvez, eu acho que a minha cabeça só está pensando nisso nos últimos dias, então eu acho que foi por isso. Mas o que é esse Programa Permanente de Prospecção e Admissão de Associados? É um programa consistente e organizado de prospecção e admissão. Prospectar é apenas identificar um possível associado. Associá-lo é outra coisa. É despertar a curiosidade e o desejo de pertencimento. É fazer sentir-se necessário e útil à comunidade. Esse programa já foi elaborado há 10 anos aqui no Distrito LD6. Infelizmente, não foi implementado, mas está em tempo. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Então, quais são os objetivos do PPPA? Um incremento sistemático por meio do cumprimento de metas. Traçar metas, cuidar do planejamento sucessório, estabelecer
fazer a atribuição dos cargos de acordo com as habilidades, melhoria no perfil da prospecção, selecionar com discernimento, valorizar os prospectos, criar potencialidades na comunidade. E como nós vamos fazer isso? No meu clube, por exemplo, não tem um médico e nós vamos fazer nem enfermeira. Nós vamos fazer uma feira de saúde. Por que não buscar na nossa comunidade pessoas que tenham um perfil próximo ao que nós trabalhamos, às pessoas que nós já temos no clube, e convidar essas pessoas para virem trabalhar como voluntários e, quem sabe, futuramente, eles gostem do trabalho, da companhia e queiram fazer parte de Lions, queiram fazer parte do seu clube. Melhoria da estabilidade, trabalhar a fidelização, a retenção dos atuais e dos futuros associados, dar a eles a sensação de pertencimento. O clube, ele se mantém quando há serviço, quando há atividade. E o companheiro, ele quer ficar quando ele se sente útil à sua comunidade. Quando ele está junto de pessoas que conseguem fazer com ele aquilo que o motivou a entrar no Lions, que é ter parceiros por ações maiores dentro do nosso movimento. E prospectar somente em tempos de vacas magras? Por quê? Para quê no afogadilho? Qual é o perfil desejado do nosso prospect? Se for para buscar na época da correria, nós não temos tempo de analisar isso. Então, o que nós temos que entender é que todo dia é dia de prospectar e associar novas pessoas. Todo dia é dia de buscar nas nossas comunidades pessoas que possam vir fazer parte integral do nosso clube, o nosso distrito, o nosso múltiplo, nossa associação. Todo dia é dia. Às vezes, um contato comercial que você tem, num contato, num hobby que você realize, você pode ter pessoas que você possa ver com o perfil desejado para um possível prospect. Então, todo dia é dia de prospectar e de associar. E como nós podemos prospectar? Apresentar o clube e seus feitos significativos, aqueles que realmente provocaram um impacto na nossa comunidade, apresentar os demais associados e as relações entre todos, ter um projeto de serviço, um projeto efetivo que esteja acontecendo, que esteja uma manutenção, que esteja tendo continuidade dentro do seu clube. Apresentar a nossa associação e suas causas globais, meio ambiente, diabetes, fome, visão, câncer pediátrico. Como prospectar? Apresentar os nossos programas, e aqui eu trago alguns, né? A nossa fundação, que é o Braço Caritativo Global de Lions, que atende, que através das doações feitas, realiza também a implementação através de projetos, a doação de subsídios que podem variar de 5, de R$500, de $500 a 100 mil dólares. O trabalho maravilhoso que é realizado pelo Léo Clube, jovens determinados, que nós temos aqui, já alguns fazendo parte, a quem eu dou as boas-vindas, né? O companheiro Vinícius, o companheiro Piazza, que vieram do Léo e que tem toda uma bagagem para nos trazer. O programa de acampamento intercâmbio juvenil, o Clube do Leãozinho. Às vezes, as famílias, os clubes de Leãozinho estão crescendo muito. Por quê? Porque, na hora da reunião dos leões, os pais, às vezes, faltavam à reunião porque não tinham onde deixar os filhos menores. E hoje eles têm a oportunidade de inseri-los no programa familiar do Leãozinho, que é um programa de Lions Internacional. O esforço humanitário de LCIF em prol das catástrofes, o programa Lions Quest, um programa educacional, socioemocional, o banco de alimentos que já acontece com grande sucesso em outros distritos, que envolve grandes transportadoras, a associação comercial e vários outros parceiros e colaboradores. O concurso de fotografia do meio ambiente do Distrito Múltiplo LD, que acontecerá no começo do ano e que em breve eu vou começar a divulgar para vocês.
a transição Leo Lions, que possibilita que ex-Leos ou que Leos que estejam atingindo a idade máxima passem automaticamente para o Lions, com algumas diferenças de anuidade, de mensalidade. Programa de incentivo à leitura, a Hora do Conto. O programa de talentos literários leonísticos, que foi inserido no Distrito Múltiplo LD, na gestão do PCC Kinoshita, e que traz, já desde 2012, histórias de nossos companheiros, histórias lindas histórias vivenciadas por Lions Clubes e por companheiros de todo o nosso Múltiplo LD. A campanha 100, que já foi falado ontem, que a maioria de vocês já ouviu falar, o socorro no caso de catástrofes, a reciclagem de óculos, o programa do Cartaz sobre a Paz e tantos outros que nós temos para apresentar para as pessoas que nós queremos convidar para a nossa associação, vários argumentos, e nós precisamos fazer uso deles. E, desde 2017, nós temos os clubes de interesse especial, que são clubes formados especificamente em uma determinada fase da vida, por uma determinada causa ou profissão, e que visa também transformar um hobby em conteúdo e um conteúdo em projeto. Então, os clubes de interesse especial têm tido uma apresentação bastante grande dentro das comunidades, e esse que eu apresentei, transformar um hobby em conteúdo e conteúdo em projeto, é o lema do PCC Kinoshita, que é coordenador nacional de clubes de interesse especial, e brevemente teremos o coordenador do Distrito LD6, que é o PCC Jorge Carlos Lima. E para que nós precisamos associar? Para ampliar o número de voluntários em nossa associação e, consequentemente, os serviços ofertados. Aumentar cada vez mais esse elo de solidariedade. Cada um de nós é um elo numa corrente de solidariedade. E solidariedade no sentido de sólido, de solidez, no sentido de atender as pessoas que mais carentes, mas torná-las protagonistas. Esse é o nosso trabalho. Pensar globalmente e agir localmente. Uma frase do sociólogo alemão Ulrich Beck, e que ele nos diz o seguinte, que observando as peculiaridades culturais da nossa comunidade, nós podemos conhecer os projetos feitos em outros países e implementá-los na nossa comunidade. Trazer coisas novas para os nossos trabalhos. E sempre o papel do Leão é trabalhar pela emancipação cidadã e pelo protagonismo da nossa coletividade. Nós não queremos ter pessoas eternamente dependentes de nós, mas aquelas que nós começamos a atender, nós precisamos auxiliá-las a ser protagonista, a emancipar. Cursos de profissionalização, cobrar das políticas públicas o encaminhamento médico, dar andamento em documentos e várias outras coisas que nós podemos fazer para trabalhar pelas pessoas que precisam de nós. E para associar, nós também precisamos, para associar, nós podemos, por exemplo, criar um núcleo, até 5 pessoas, ou criar um novo clube. Então, vamos pesquisar cidades ao redor dos nossos clubes, e tem uma ferramenta muito boa, que é o IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, que tem parceria com o IBGE e com a FIEP, e que nos traz a população, tudo que você imaginar sobre o município, inclusive como está a parte de doenças, as causas de morte, a área de educação, o índice de IDEB, para ver em que frentes nós, como leões, podemos agir para trabalhar mais e melhor pelas nossas comunidades. Aí, quando a gente fala em como motivar associados, eu particularmente entendo que a motivação está dentro da gente. Quando a gente se sente pertencendo a uma associação internacional, que através de um broche colocado na minha lapela, eu posso ser reconhecida em mais de 200 áreas geográficas, e que
Nós podemos implementar coisas que nós vimos lá na Tailândia e que vai servir para nós fazermos alguma coisa aqui na nossa comunidade. Eu acho que não precisa motivação maior do que essa. A motivação maior é saber que nós podemos ter pessoas ao nosso lado que vão trabalhar conosco para a realização desses objetivos. Mas nós precisamos, sim, falar com propriedade. Nós queremos discutir algo, nós temos que nos preparar, nós temos que estudar, nós temos que ter conhecimento, nós temos que unir ao conhecimento as nossas habilidades, a nossa atitude, os nossos valores e o nosso entorno. Precisamos saber ouvir. Ouvir também é uma arte. Precisamos prestar atenção nas mensagens subliminares que vêm numa conversa. Precisamos saber perguntar. A pergunta bem feita, ela pode ser um gatilho para desenvolver grandes discussões. Precisamos ter palavras geradoras para chegar nos nossos associados e desencadear discussões pertinentes, interessantes e até nos nossos prospectos. Precisamos ter um novo olhar, no sentido de que nós temos muitos obstáculos, mas nós temos também muitos estímulos e temos a força da colaboração do trabalho em equipe. Nós precisamos ter um novo olhar. O que fica mais evidente para nós? Uma arma sendo apontada para um rosto ou o progresso agredindo o meio ambiente? Por outro lado, o progresso é necessário. E como nós podemos fazer para que ele aconteça de uma forma que também não transgrida e não prejudique o nosso meio ambiente, o nosso ambiente de forma geral? Então, nós temos que ter um olhar que verifique todos os aspectos, que observe em todos os pontos. E os desafios do nosso programa permanente de prospecção de associados, ele tem a compatibilização. Não atropelar, nem postergar, ou seja, não adiar outros programas e projetos que já estão em andamento. Precisamos ter sintonia, não desafinar, não cair na monotonia, colocar o programa no contexto do planejamento do clube, fazer isso sempre, o tempo todo. É o que eu falei lá no começo. Todo dia é dia de prospectar, todo dia é dia de associar. Não descuidar da alta expectativa da comunidade em relação ao Lions. Nós precisamos continuar dando atendimento que é dado, que promove a diferença dentro das nossas comunidades. Nós precisamos disseminar, ter em mente que o potencial associado é o nosso foco. Buscar essas parcerias, buscar esses parceiros dentro das nossas comunidades. Mas também desenvolver ações de retenção. Vamos segurar os nossos associados, manter a nossa equipe coesa, unida, manter os nossos associados querendo continuar trabalhando e querendo permanecer no clube. E isso vai acontecer quando nós mantivermos os serviços do clube. Os serviços são os meios e instrumentos para que nós possamos manter o nosso associado interessado em continuar fazendo parte do Lions. O serviço do clube é que vai fazer com que o nosso associado sinta-se pertencendo ao clube e à Associação Internacional de Lions Clubes. E a conquista será a consequência, a conquista de novos prospectos que virão se tornar associados será o nosso brinde maior. A eficácia, a eficiência não basta, é preciso resultado. Ser eficiente é fazer certas coisas. Ser eficaz é fazer as coisas certas. Então, não adianta nós dizermos, nossa, mas eu estou trabalhando muito pelo Lions, só que você está numa esteira, você não está surgindo produto disso. Você tem que trabalhar, mas trabalhar bem, fazer o que é certo. E precisamos também direcionar o trabalho das nossas lideranças no redirecionamento da cultura interna dos nossos clubes. Otimização, utilizar todos os recursos disponíveis para obter maior produtividade.
Todos, toda a mão de obra é bem-vinda, os voluntários são bem-vindos, os prospects são bem-vindos, pessoas que são convidadas para fazer uma palestra no nosso clube são bem-vindas. E os requisitos desse PPPA, primeiro, e o mais importante, é a tempestividade. Ele não pode ser deixado para amanhã, ele tem que ser agora, já, neste momento. É imediato. Temos que sair daqui já com a convicção de que já temos que agora, hoje, começar a pensar em nomes que nós vamos convidar para conhecer o nosso clube. Perenidade. Esse programa ele tem que ser perene, ele tem que ser permanente. Nós precisamos querer sempre prospectar e associar novas pessoas. E ele precisa ter modernidade, ele precisa ser dinâmico, flexível, ajustar-se às novas condições, às novas situações. Temos que ter espírito aberto e receptivo à mudança de postura. Quem participa do PPPA? Todos nós. O PPPA somos todos nós. O Programa Permanente de Prospecção de Associados somos todos nós. E a sua participação é muito importante. E finalizando, eu não sei se isso ainda é um sonho ou já é um projeto, mas haverá um dia em que os nossos Lions Clubs terão a placa "Temos vagas", com a seguinte solicitação: o Lions Club LD6 oferece vaga para associados que queiram trabalhar como voluntários em organização internacional, sem fins lucrativos, para ações de melhorias na comunidade, buscando a emancipação cidadã. Eu friso esses sem fins lucrativos, porque é muito comum nós ouvirmos os companheiros falar: nós prestamos um serviço desinteressado. Que fique claro, o nosso serviço deve ser desinteressado de lucros e benefícios para nós mesmos. Mas nós devemos estar muito interessados em tudo aquilo que nós vamos fazer pelo Lions, pelo nosso trabalho voluntário. E qual é o requisito para esse Temos Vagas? Quais são os requisitos? Dispor de algumas horas para o trabalho social e a participação nas reuniões. Ser criativo, ser proativo, tomar iniciativa. Ter consciência crítica, buscar se aprofundar e não se satisfazer apenas com aparências. Nós precisamos pensar melhor as nossas campanhas, se elas estão sendo adequadas ainda para os nossos dias. Como o Piazza falou, tem clube que está há 50 anos fazendo a mesma coisa. E nós não podemos ser apenas os repassadores de valores da comunidade para as entidades ou para as pessoas assistidas. Nós temos que estar ali para atender às necessidades reais. Precisa reconhecer que a realidade é mutável, indagadora, investigativa. Temos várias ferramentas hoje para pesquisar, para investigar. Temos o IPARDES, inclusive, para nos dar suporte nas ações que nós desejamos realizar. Precisamos ter humildade mental, saber que não se sabe tudo, compartilhar o que se sabe, trocar ideias e praticar o amor fraterno e solidário. Vamos ao trabalho. É o que nos resta fazer. Muito obrigada a todos.